Ok, meus nobres, então sejam bem-vindos. Vamos falar agora um pouquinho de banco de dados, né? Chegou a hora de falar de persistência. Então, até então, nós estávamos aí trabalhando com array, nós estávamos salvando aí todos os nossos dados num arrayzinho, certo? Criamos um vetorzinho e aqui gravando todos os nossos objetos na memória. Ou seja, assim que a API ela desligasse, né? Nós tornássemos a nossa API off, então, automaticamente, tudo que está na memória, incluindo os nossos dados, os nossos objetos salvos, também são excluídos, né? Então, pensando nisso, a gente tem que colocar isso em um banco de dados, um database, tá? Que armazena, ou seja, de uma forma mais definitiva, em forma de arquivos, né? Ou seja, vai arquivar agora os nossos objetos. Ao invés de deixarmos apenas na memória, nós queremos registrá-los e amanhã queremos poder resgatá-los novamente na memória. Tá? Então eles vão ficar salvos aqui em formato de arquivos. Tá? Então quando se fala em banco de dados, pessoal, é um universo totalmente amplo, grande, gigantesco, com inúmeras opções, inúmeras vantagens, desvantagens, tá? Então, basicamente, dando um overview aqui pra gente, uma visão geral, nós temos aqui o SQL, né, ou SQL, e também temos aqui o NoSQL ou NoSQL, como a gente gosta de falar. Tá? Então, essa sigla vem de Structured Query Language, okay, uma linguagem, tá, estruturada de query, né, de consultas. Tá? Então, a gente utiliza a linguagem SQL e a estrutura SQL para poder armazenar esses dados. Isso aqui é muito usado nos bancos relacionais. Tá? Então, falando de banco de dados relacionais, então nós temos aqui um banquinho de dados. Imagina que nós temos lá um projeto chamado, sei lá, uma loja, por exemplo, uma loja. Nós temos uma loja, certo? E aqui o nosso banco de dados é loja e ela vai armazenar vários registros, incluindo aqui registro de usuário, tá? Então nós temos aqui clientes, nós temos aqui escrito clientes, tá, pessoal? Use a sua imaginação. Produtos, tá? Produtos, aqui está escrito produtos. Tá? Então nós temos tabelas com linhas e colunas para armazenar esses dados, linhas e colunas, tá? Todos os dados. Imagine um planilhão do Excel. Tá? Então essa é a forma utilizada aí, em formato de linhas e colunas no banco de dados relacionais. Tá? Isso também permite que esses bancos tenham registros relacionados entre si. Tá? Então eu vou fazer um parênteses aqui para falar só um pouquinho do banco relacional. Então nós temos aqui a tabela. Imagina o seguinte, que a gente tem aqui uma tabela de produto, certo? Tá aqui, produto. Tá? Então esse produto vai representar um produto de um mercado, por exemplo. Então nós temos ali um campo, por exemplo, ID, de identificação desse produto, número 1, por exemplo, imagina lá, número 1, produto número 1. Tá? A descrição desse produto seria, por exemplo, banana, tá? É um sacolão, tá? Banana, tá aqui. Produto e descrição. Tá? E aí nós temos aqui uma outra entidade, a gente chama uma table aqui, chamado, por exemplo, compra, certo? Ou venda, compra, depende do como você está definindo aqui o seu negócio. E aqui nós vamos realizar, por exemplo, a compra de vários produtos, tá? Então você está no mercado, você está comprando produtos para poder vender, por exemplo. A gente poderia ter aqui um controle de compras, por exemplo, né? E um controle de vendas, por exemplo, venda. Tá? Então quando você compra um produto. Você vai lá e, bom, essa aqui é a minha compra, por exemplo, número 1. Tá? Temos aqui a compra número 1. E aqui a data que essa compra foi realizada, por exemplo. Tá? Imagina aqui dia 1/1 de 2021, nem chegamos lá ainda. Tá? E qual produto que nós estamos comprando? Ó, o ID desse produto. O ID do produto, vamos chamar aqui de ID Prod. Isso aqui a gente chama de chave estrangeira, porque ela cria um relacionamento entre as tabelas. Tá? Então nós podemos dizer que essa compra está vinculada àquele outro produto. Aí eu posso fazer outra compra, vou pôr mais um aqui, apertadinho aqui. Tá? A compra número 2, que foi no mesmo dia do mesmo produto. Olha, eu comprei 2 vezes o mesmo produto, certo? Fiz 2 compras do mesmo produto, no mesmo dia, ou em dia diferente. Põe um dia diferente aqui para variar, tá? E o ID diferente. Então, existe um relacionamento entre registros, tá? Isso aqui a gente chama de chave estrangeira, ou for key. Chave estrangeira, tá? E aqui a gente tem a chave primária,
tá? Que é o primary key. Então a gente usa esse conceito de relacionamento de registros. Então, ao invés de criarmos aí várias tabelas, ao invés de criarmos uma tabela com todos os dados para evitar redundância, a gente trabalha com esse relacionamento. Então, existem vários tipos de relacionamento. Esse aqui é um relacionamento um para muitos, onde aquele produto pode estar vinculado a várias compras. Tá? Também poderia ser muitos para muitos. Uma compra pode ter vários produtos, se ele pudesse comprar mais de um. Enfim, na verdade, o foco aqui agora não é eu te ensinar isso daqui. Tá? Eu posso dar um curso específico só disso aqui de muitas horas, para a gente trabalhar só tipos de relacionamento. O meu foco aqui nesse momento é mostrar para você que existe essa estrutura, onde nós temos aqui uma table, né? E aqui nós temos uma outra table, e esse tipo de banco de dados é muito utilizado. Então, no contexto em que você quer trabalhar aí com dados muito consistentes, onde você tem garantia, consistência do dado, por exemplo, toda vez que eu for cadastrar uma venda, tem que existir um produto vinculado a ele. O banco de dados tem que me garantir essa consistência. Então, esse modelo de banco de dados, ele é um bom candidato para isso, tá? E a linguagem que a gente utiliza para fazer consultas, para poder fazer buscas, é a linguagem SQL. Então imagine, você quer fazer um CRUD, né? Como nós estamos falando de CRUD, que é um cadastrar, excluir, alterar, buscar. Então um CRUD seria algo assim, você teria aqui no modelo SQL uma forma de fazer esse CRUD com, por exemplo, eu quero fazer do CRUD, eu quero fazer o create, né? Eu quero inserir um registro. A gente utiliza normalmente comandos assim, ó, insert, into, aí o nome da tabela, por exemplo, produto, certo? Olha lá, produto, e aqui colocamos os campos e os valores, tá? Também não é uma aula de SQL. Update, retrieve, queremos fazer uma busca, utilizamos select, aí o nome dos campos, from, o nome da tabela, tá? Update, também usamos update, certo? Aí colocamos aqui o nome dos campos, a tabela e etc. E o D, que é o delete, tá? Que também a gente põe o delete, from e o nome da tabela, ok? Então a gente utiliza esses comandos, não estou dando os comandos completos, aqui é só uma ideia, tá? Para poder manipular, inserir, excluir, alterar, buscar registro na tabela. E aí, só para não ficar esquisito aqui, então eu vou pelo menos colocar um pedaço aqui, update, table, aí a gente coloca lá set, o nome da coluna, por exemplo, o nome do produto, a descrição do produto, igual é um valor, por exemplo, X, pronto, alterei aqui, tá? E o update também você coloca update, from, e aí delete, from, aí o nome da tabela, produto. Então assim, essas operações são chamadas de, isso é o SQL, né? Que é a linguagem de consultas que a gente fala, mas ela é muito mais do que isso, ela faz consulta, inclusão, alteração, busca, e nós temos vários tipos de banco de dados que aceitam isso. Então nós temos aí o que a gente fala de MySQL, né? A gente abrasileirou aí, aportuguesou o banco, muito comum o pessoal falar MySQL, tá? O Postgres, também muito utilizado, que utiliza essa estrutura de SQL. Nós temos aí, enfim, temos vários outros. Vamos colocar esses dois aqui como sendo bem comuns, tá? Tem SQL Server também, Microsoft, tá? SQL Server, aqui escrito SQL Server, ok? E muitos outros, tá? Tem vários outros bancos de dados que suportam essa estrutura. Então a estrutura SQL é muito conhecida e é um dos bancos aí mais utilizados. Ok, então nós voltando aqui à estrutura básica da tabela, né? Então nós temos aqui o tablezão, tá? Tabelão. Então basicamente ele é composta por atributos, né? por campos, né? Fields, como eu falei, ID, por exemplo, descrição, são atributos. Vou colocar aqui vou pôr pelo menos os três aqui, um ID primário, né? Uma chave primária, um atributo genérico, um atributo pode ser um campo qualquer, tá? Pode ser a descrição, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser um dado qualquer, tá? E aqui uma chave primária, uma chave estrangeira, que seria, por exemplo, um campo de uma outra tabela, tá? Um ID, por exemplo, do produto, por exemplo, como eu coloquei aqui, tá? Então, só para ficar assim, pensando aqui no caso do produto, seria ID,
o ID do produto, por exemplo, a descrição do produto, e aqui poderia ser, por exemplo, um fornecedor daquele produto. Fornecedor daquele produto. Quem é o cara que está me vendendo aquele produto, por exemplo. Tá? Então isso aqui seria um primary key, isso aqui seria um campo comum ou um atributo, tá? E aqui seria uma foreign key, uma chave estrangeira, ok? Que representa links. Então, fora isso, a gente tem também que esses campos, eles têm dados, né? Tipos de dados, como, por exemplo, eu posso dizer que esse cara aqui é um tipo inteiro, eu defino que essa coluna aqui vai guardar números, tá? Aqui eu defino que ela vai guardar texto, por exemplo, tá? Varchar, por exemplo, caracteres. Defino, por exemplo, que aqui também vai guardar números, tá? Posso colocar outro aqui, a data, enfim, do registro, né? Posso colocar aqui um campo data, por exemplo, né? Do tipo date aqui, falo que aqui vai ser armazenado o date, tá? Então a gente tem essa tipagem aí no banco, a gente chama de constraints, tá? Também. Só colocar aqui constraints, o nome aqui. Porque ele permite apenas, ele bloqueia. Ó, se você tentar inserir uma letra aqui, ele não insere. Tentar inserir um campo aqui que não seja um varchar, ele não aceita. Tá? Então, por isso a gente fala constraint, porque são essas regras aí que a gente define para que ele possa ficar mais rígido. Ele só aceita aquele tipo de dado naquele tipo de coluna. Tá? Então, falando um pouquinho agora aqui do banco NoSQL, tá? Ou NoSQL, a gente também ouve falar no termo americano dessa forma, e aqui no Brasil NoSQL, ok? A gente fala mais assim. Então, na verdade, não quer dizer que ele não tem uma linguagem de consulta. Tá? Ele tem sim uma linguagem de consulta, só que ele não é usando o padrãozão SQL que a gente está acostumado com os bancos de dados relacionais. Tá? Muitas coisas são diferentes. Nós temos aí basicamente três formas de armazenar. Nós também temos um modelo de tabela utilizando o NoSQL. Tá? Temos também um modelo orientado a documentos, tá? Que é muito conhecido também e muito utilizado, e a grafos. Tá? Então, cada um tem as suas particularidades, tá? E as suas diferenças. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas basicamente ele possui essas estruturas, esses modelos, esses tipos de armazenamento. Tá? Bom, então, tabela, como eu falei, né, também segue esse mesmo padrão, porém existem diferenças, muitas diferenças. Eu falo que ele só tem a tabela como semelhança, né, o nome, table e a forma de estruturar, porém todo o restante é diferente internamente, tá? Principalmente a forma como são feitas as buscas, a forma como os dados são armazenados, tá? E aqui internamente nós temos os documents, tá? Que também a gente conhece como JSON, tá? Então imagine aí um documento JSON sendo armazenado, um registro ser armazenado no formato JSON, e aqui em grafos, né, que aí a gente tem aí já uma outra estrutura, onde você tem aí vários nós, um nó ligado ao outro nó e etc. E que teria várias vantagens com relação à velocidade de busca, né? Então eu não vou entrar agora aqui nas diferenças específicas entre eles, eu estou apresentando para vocês aqui os três tipos básicos de armazenamento, né, no modelo NoSQL, tá? E não vou focar um pouco mais aqui no conceito ou no modelo orientado a documentos. Tá? Então existem várias distribuições, existem, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Cassandra, existe MongoDB, tá? Entre outros. MongoDB, existe Neo4j, existe Google Bigtable, tá? Então existe uma galera aí também disponível no mercado, assim como o banco de dados relacional, ok? Então nós vamos focar mais nesse modelo aqui, tá? Que difere um pouco do modelo que eu mostrei agora há pouco, né? Baseado em tabelas, relacionamentos. Então a gente armazena os dados em formato documento, já em formato JSON. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui eu quero armazenar um cliente, por exemplo, né? Ou um produto, tá? Então eu teria ali um ID, tá? Por exemplo, com o código número 1, isso aqui normalmente é gerado automaticamente pelo banco, tá? E uma descrição, por exemplo, eu vou salvar aqui uma banana, tá? Então ficaria aqui a banana. Certo? Então perceba, eu tenho aqui um objeto, tá, seguindo a convenção JSON, certo? E esse cara aqui para mim é um registro de banco de dados. Então imagine, eu tenho vários elementos como esse representando as linhas das tabelas. Tá? No modelo anterior nós tínhamos ali uma tabela com várias linhas, né? Então cada linha tinha seus campos, certo? E separado por colunas. Tá? Então aqui seria o ID, né? Aqui seria a descrição e aqui seria outra coluna, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos o dado, aqui nós temos o dado, aqui nós temos o dado. Aqui não, nesse outro formato nós temos
documentos. Então esse cara aqui é como se fosse uma linha da tabela, como se fosse fazendo uma comparação, tá? E aqui nós temos linguagem de SQL para poder fazer a consulta, select, from, update, delete, tá? Nós temos aí, como eu mostrei para vocês ali na outra explicação, tá? As operações de CRUD, tá? Insert int e etc. Aqui nós também temos, só que nós não utilizamos a linguagem SQL, vamos utilizar a linguagem específica. Por exemplo, no caso do MongoDB, ele tem uma linguagem própria, tá? Por exemplo, ele armazena, na verdade, esse armazenamento a gente fala JSON, mas na verdade internamente existe um cara chamado BSON. Então, só trocar o J, né, pelo B, aí fica Bison, tá? Ou Bson. A gente fala JSON, né? Então, o Bson aqui, ok? Então, esse cara aí, ele é uma forma esse B aqui vem de binário, tá? Ou binary, né, que a gente ouve aí no inglês, binary. Bom, e aí o que acontece? Esse cara aqui, ele representa para nós esse dado, ok? E como que nós buscamos isso aqui? Então, basicamente, hoje, com o JavaScript, por exemplo, o formato JavaScript, nós conseguimos realizar todas as operações de CRUD, cadastrar, excluir, alterar, busca, manipular, aqui de uma forma muito fácil, muito simples em cima desses dados, tá? Então, nós vamos trabalhar com o MongoDB, por exemplo, e nós vamos conhecer isso aqui mais de perto, vamos persistir dados, vamos guardar dados nesse formato para que você possa ter uma noção de como funciona. Não vou focar nesse momento nesse formato SQL, ok? Vamos focar mais no não SQL. E a escolha por trabalhar com MongoDB, na verdade, isso vai depender do requisito do seu sistema. Então não existe uma solução ideal, genérica, né? Tipo assim, agora que surgiu esse banco, na verdade, isso que nem agora que surgiu, isso aí tem mais de 30 anos, né, que existem esses conceitos, só que agora em 2009, por aí, que começou a bombar, né? Mas não quer dizer que tudo vai ser feito dessa forma, tá? Então a gente tem que analisar e pensar as diferenças e entender. Isso aqui é uma introdução só para mostrar que existem esses tipos diferentes, basicamente. Um está baseado aqui em documentos, o outro está baseado em registros, linhas e colunas. E a principal diferença aqui entre eles agora, nesse momento, é o quê? É a capacidade de flexibilidade. Por exemplo, quando você coloca aqui guarda dados no formato documentos, por exemplo, eu posso a qualquer momento falar assim, insere esse objeto aqui no banco de dados. Ok, ele vai inserir. Se amanhã eu quiser colocar um novo atributo, por exemplo, inventar um novo campo, e colocar, eu quero que já caia com um produto pré-definido, por exemplo. Eu consigo fazer isso, basta inserir nesse novo JSON, essa nova chave, esse novo valor, e automaticamente, a partir de agora, todos os outros registros vão receber esse novo atributo. Vai ficar um pouco sem e um pouco com. Então ele tem ele tem muito mais flexibilidade com relação ao banco de dados relacional, porque o banco de dados relacional ele não permite a gente fazer essas mudanças em tempo real. Assim, tá? Então ele é muito mais consistente. O dado. Uma vez que você definiu que é campo inteiro, ele vai ser inteiro até o fim. Uma vez que você definiu aquelas colunas, vai ter que ter aquelas colunas. Para você fazer uma mudança, então é um custo muito caro. Você não chega e já insere diretamente no SQL novos dados. Você tem que alterar a estrutura para dar suporte àquele novo dado. Tá? Enquanto que no orientado a documentos você consegue mudar, basta você mudar o documento no nível de aplicação, entregar esse JSON aqui para o banco, ele já grava. Tá? Você não precisa ficar tendo que modificar a estrutura para ele aceitar aquela nova coluna, né? Aquele novo campo, vamos colocar assim, porque aqui é coluna em tabela. Tá? Então tem uma flexibilidade muito grande. O preço disso é a inconsistência. Você começa a colocar bastante coisa ali dentro e que não tem consistência nesses dados, tá? Então tudo é uma questão de contexto, de escopo de projeto, tá? Também, por exemplo, a tipagem aqui, você fala que esse cara aqui é uma string, por exemplo, amanhã você quer colocar uma data aqui, um inteiro, ou você quer acrescentar mais coisa aqui, então você pode fazer essa modificação do tipo de dado aí à vontade, conforme você desejar inserir novos documentos com dados alterados. Tá? E é claro que você vai ter que tratar isso em algum momento, porém o banco não te ingessa com relação a isso. Tá? Então assim, eu não quero fazer aqui todas as diferenças, porque na verdade a gente precisaria de muitas e muitas horas. Na verdade é só para você ter uma noção, nós vamos entrar agora em banco de dados, então que existe esses dois caras, né? O banco de dados SQL e o banco de dados NoSQL. Tá? Existem várias distribuições aí de cada um desses bancos. Tá? Então nós temos aqui o MySQL, nós temos o Postgres, como eu já falei, temos aqui Oracle, temos aqui
SQL Server, aí aqui nós temos no SQL, nós temos o MongoDB, nós temos Cassandra, aí Neo4j, Google Bigtable, entre outros, tá? Então, só para que você possa ter uma ideia. Então, basicamente aqui é tabelão e aqui nós temos tabelas, documentos e grafos, tá? E aí vale a pena você dar uma estudada para ver as diferenças de cada uma delas e ver em qual o seu projeto se encaixa melhor, as diferenças. Como eu estava falando, não existe uma solução ideal para tudo, tá? Então, quem vai definir qual é o melhor tipo de banco de dados é o escopo do seu projeto e você sabendo as diferenças de cada um, onde cada um é melhor e onde cada um tem mais desvantagens, tá? E aí você vai poder ter critério na hora de decidir, tá bom? Então, por agora, vamos começar a mexer com documentos, com o MongoDB, trabalhando aí com persistência de dados orientada a documentos, aí usando o nosso padrão JSON para armazenamento desses dados, ok?